Fala aí galera do YouTube, eu estou aqui gravando esse vídeo para aqueles irmãos que ainda não estão libertos da prática do dízimo. E para justificar esse ato, que diz que passagem era da lei, eles justificam Malaquias 3:10. Então eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, quem quiser também pode abrir a sua aí, ou nem precisa porque dá para ver aqui no vídeo mesmo, né? E eu vou começar lendo aqui, não do 10, mas do 8. Malaquias 3:8. Quem quiser me acompanhar, vamos lá. Vamos começar aqui. Roubará o homem a Deus? Bom, podemos ver que é o Criador falando através de Malaquias. Fazendo uma pergunta aqui no caso, né? Roubará o homem a Deus? Ele mesmo responde: Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, galera, aqui então, só de praticar a leitura já podemos observar que não tem nada a ver com dízimo de dinheiro, né? Aqui, como eu pude ler aqui, eu comecei do 8, né? Tá bem claro aqui, ó, roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E logo aqui está escrito aqui que eu até marquei: nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, estavam roubando Deus aqui nos dízimos e nas ofertas. E quem estava roubando? A nação toda. O sacerdote ali que tomava conta ali, e a nação toda, que era o povo de Israel na época, né? As 12 tribos. Estavam roubando ele nos dízimos e nas ofertas. Aí aqui no 10 aqui, ó, podemos ver que ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Bom, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que ele fala isso aqui? Porque estavam roubando ele, nos dízimos e nas ofertas. Não estavam levando o que deveriam levar. Levava só um pouco e o resto eles roubavam. O sacerdote e a nação toda dali, de Israel ali, no caso, né? E não levava. E aqui ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam tudo os dízimos aqui. Não roubam nada, tragam tudo, para que haja mantimento na minha casa. Os dízimos, que no caso aqui é os alimentos lá que eles plantavam e tinha que colher. Eu vou explicar isso especificamente um pouco mais para frente. Vou continuar aqui para não perder o raciocínio, né? Aí ele fala: traz todos os dízimos, uma casa do tesouro, que no caso é o depósito lá na época, onde eles estocavam tudo, os mantimentos, né? Pode ver que ele até fala: para que haja mantimento na minha casa. E fala: provai-me nisto, Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Leva todo o dízimo, não roube nada, leva tudo onde tem que levar, no depósito lá. Que aí ele abre a janela do céu e faz derrubar bênção sobre a terra, que no caso bênção é chuva. Isso é bem óbvio, né, que não está escrito aqui, mas bênção é chuva. E ainda ele repreende o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O que for plantado, ele vai repreender o devorador, que no caso aqui é um gafanhoto devorador. Muitos falam aí que é o diabo, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Ele ainda fala: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. É o gafanhoto, deixa bem claro.
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então tá bem claro aqui, né, gente? Não tem nenhuma dúvida do que ele tá falando. Que estavam roubando eles nos dízimos e nas ofertas. O povo todo ali de Israel estavam roubando. Não estava levando todo o dízimo para a casa do tesouro, que no caso é o depósito lá. E ele falou: tragam tudo para cá para ver se eu não derrubo bênção sobre a terra, chuva, para que cresça mais e mais, cada vez mais. E com isso ele vai repreender o gafanhoto devorador, para não consumir aquele fruto ali, né? E para nós ter a exata certeza aí que aqui ele não está falando de dinheiro, de nada disso, né? Tá falando mesmo do dízimo aí na época que era o alimento. Vamos buscar isso lá na raiz de tudo, lá onde, né? Lá no livro de Levíticos, na lei. Deixei até marcado aqui para ficar mais fácil. Levítico 27, versículo 30. É a partir do versículo 30. Tá escrito aqui, ó. Ele vem falando tudo das leis ali, né? Aí chega aqui no versículo 30 ele fala do dízimo. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, do gado e do rebanho, de tudo que passar por debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Então, galera, aqui no versículo 30, podemos ver que também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores. Então, dízimo aqui já está bem claro que não tem nada a ver com dinheiro, né? Ó, dízimas fruto da terra e dos cereais do campo, fruto da árvore, é alimento. E os dízimos do gado e do rebanho, que no caso ali tinha muito sacrifício na época, que era da lei, e eram as ofertas lá, né, de bom agrado do Senhor, tinha que ter tudo isso também. Então tá bem claro aqui que não tem nada a ver com dinheiro. Tá, então vamos partir para mais um livro aqui. Já deixei ele marcado também para ficar mais fácil, né? Aqui, que é o Números, livro de Números 18. Vou começar do 20, começar do 20, Números 18, 20 até o 32, 20 até o 32, é. Ler um pedaço grande fica melhor, né? Não ficar lendo de pedacinho. Aqui, ó. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta
dê-os por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas e lhes dirás, tanto receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Atribuísse-vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e eles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto lhe dirás, quanto oferecerdes o melhor que há nos dízimos, e restardes destes como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, galera, aqui podemos ver, né, mais uma vez falando do dízimo, se refere o dízimo aqui a alimento, que era para os levitas, né, tá bem claro aí, e era da lei. Vamos aqui, ó, pegar de novo, no 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aqui está falando aqui, né, porque quando foi repartir a terra lá de Canaã, lá das 12 tribos, na verdade dividiram só para 11. Os levitas não teve parte nenhuma da terra, teve herança de nada lá, porque a herança deles era o Senhor. Tá bem claro aqui, né, ó. Deixa eu ver. Nenhuma porção terás. Eu sou aqui, ó. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, aqui então ele não teve nenhuma parte de terra ali. E entre as outras 11 tribos ali, a herança dele era o Senhor e a porção dele. Então por isso que eles tinham que receber o dízimo ali, das outras 11 tribos de Israel. No caso, né? As 11 tribos recolhiam a sua plantação lá. Quando dessa época de colher lá, eles partiam tirar a dízima lá, que era os 10%, né? Vamos dizer assim. E dava lá para os levitas lá, que eles cuidavam do tabernáculo, tudo. Dava para eles. Aí eles repartiam com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Que era esses que não tinha parte nenhuma lá com as tribos que tinha terra, né? Então o dízimo era para essas pessoas aí. Para os levitas, para os órfãos e para as viúvas. Se continuarmos lemos aqui, ó, nós vamos ver, ó. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Aqui podemos ver aqui que os filhos de Levi que recebia todos os dízimos por trabalhar na tenda da congregação, por prestar o serviço ali. E o restante, os filhos de Israel ali, não podia chegar até a tenda da congregação, para que não levava sobre si o pecado, né, e não morresse. Porque só os levitas ali podiam tomar conta. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas, ó. Então ali, né, eles tinham que fazer o serviço, os levitas, e respondia por os seus atos lá, se errasse alguma coisa, né, por as faltas. Estatuto perpétuo é este para toda a vossa geração, e não terás ele nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. E aqui, ó. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas.
A herança dos levitas era os dízimos e cuidar da tenda. Por isso que eles tinham que receber o dízimo, porque ele não tinha terra, não tinha lugar para plantar, que eles não receberam herança nenhuma ali. Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Viu? Disse o Senhor a Moisés. Também falarás aos levitas, e lhe dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuísse-vos a vossa oferta como se fosse cereal de eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel. Viu? Os levitas tinham que oferecer aqui o dízimo dos dízimos, que é uma parte dos dízimos que ele recebia dos filhos de Israel. Está bem claro aqui, ó. E deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Porquanto lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecereis o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Aí, galera, então nós lemos aqui mais uma parte, um texto até grande, falando de tudo a respeito do dízimo aqui, e não vimos em momento nenhum dízimo se referir a dinheiro e sim a alimento, que era para os levitas, porquanto eles não tinham nenhuma parte ali na herança das terras de Israel. Então, né, tá aí. E para deixar bem claro, né, vou citar mais uma passagem que tem aqui, que é bem clássica, né, só que o pessoal não percebe muito, lê, questiona, né, o dízimo nessa passagem da escritura e não percebe o erro que comete, né. Aqui, deixa eu ver aqui, Mateus 23, Mateus 23 aqui. Aqui é o próprio Salvador falando aqui, né, dando uma bronca lá nos fariseus, lá nos escribas, lá nos líderes religiosos da época. Tá dando uma bronca aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vou até riscar aqui. Do hortelã, do endro e do cominho. Aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Bom, galera, aqui, ó, na boca do Salvador podemos ver aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Eles davam o dízimo ali. Era da lei, eles davam. E sabemos aí, não sei se todos sabem de passagem, né? Porque aqui é a época da lei, o Criador nasceu, o Filho, né? Onde Jesus veio, né, debaixo da lei. Muitos pensam que não, mas veio, né? Então aqui ele vivia ainda que era correto. Ele mesmo disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então dava o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Não está falando aqui do real, do dólar, do euro. Falando do hortelã, do endro e do cominho. São ervas, as menores dos dízimos ainda. Eles davam.
Espero que estejam entendido aí. Legal. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui agora, só para mostrar para vocês. Novamente, né? Pra não ficar nem um pouco de dúvida. Vou voltar lá no livro de Malaquias. Vou explicar novamente, que foi o começo. Então, como nós vemos lá no começo lá, que o dízimo era os frutos do campo, né? As ervas, os frutos da árvore, o rebanho. Vamos explicar novamente. Por isso que está escrito aqui, ó. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora está bem claro, eu acho aqui, né? Ó. Vocês estão me roubando nos dízimos e na oferta. O que era o dízimo e as ofertas? O que nós vimos lá no começo, no livro de Levíticos? Os dízimos, plantação do campo, e as ofertas também, que eram os bois, as ovelhas, todos os negócios lá que eu te mostrei lá em Levítico. Aí ele fala que com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais, vós a nação toda. O povo todo de Israel estava roubando lá. Aí ele fala aqui no 10, onde é o clássico, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Trazei todos os dízimos da plantação, toda a parte que a lei exige, à casa do tesouro, ao depósito, para que haja mantimento em minha casa, né? Para que haja dinheiro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Chuva. Abre a janela do céu e derruba chuva sem medida. E por isso ele repreenderá o devorador, que é o gafanhoto, não tem nada de demônio, diabo aqui não. Ele repreenderá o devorador, o gafanhoto devorador, para que não consuma o fruto da terra. O fruto da terra. A vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pessoal, é isso aí. Espero ter esclarecido um pouco mais. Eu vou postar outros vídeos aí. Cada dia vai melhorando, né? É só o primeiro. Fiquem todos na paz aí. Espero ter ajudado bastante. Valeu.